Autoridades e historiadores prestigiaram a abertura das exposições Minhas Memórias, Nossa História e Casando em um Palácio, no Museu do Memorial do Judiciário, térreo do Palácio da Justiça. As duas foram produzidas a partir de pesquisas desenvolvidas pela equipe do Memorial e promovem uma reflexão sobre as mudanças socioculturais, legais e jurídicas do conceito de família ao longo dos últimos 2 séculos. E só o tribunal tem quase 150 anos. Então nós temos um acervo muito rico e esse trabalho do memorial permite a preservação desse acervo, desta memória e da história da instituição. O Tribunal do Rio Grande do Sul foi sempre caracterizado por decisões pioneiras que deu em matéria de direitos sexuais e em matéria de direito de família, né? Do nosso tribunal a primeira decisão que considerou um casal homossexual como uma família, que depois, 10 anos depois, a decisão veio ser consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. É também do tribunal a primeira decisão a respeito do transexualismo. Então é uma característica do nosso tribunal exatamente esse aspecto de ser vanguardista em uma série de assuntos que eram considerados verdadeiros tabus. E é através de um diálogo que se faz um passeio sobre a legislação a respeito da mulher, do casamento e, sobretudo, dos tabus, desde o momento que esses assuntos eram intocáveis até os dias atuais, quando se vive o verdadeiro pluralismo familiar. A exposição traz a história da Ana e da família dela, mas traz a partir de quando? De 1752, quando vêm os primeiros açorianos a povoar aqui Porto Alegre. Então ela conta nesse primeiro espaço a parte colonial e do Império, aqui nesse espaço que nós deixamos, em que a Igreja Católica ainda está muito presente, realizando inclusive registros que têm validade civil. Nesse segundo espaço, nós já começamos na República. Vamos desde o Código de 1916 e relatando o que se traz de legislativo sobre as famílias. O que se traz sobre a mulher, o que se traz sobre o homem, os filhos, trazendo filhos ilegítimos, os legítimos, e que conta a história de uma família com base patrimonial. Esses eram os valores principais de uma família, a preservação do patrimônio. Já no terceiro espaço, a partir da Constituição, e isso já estava sendo trabalhado desde a década de 70, novas formações familiares, permitindo à Constituição uma série de questões. União estável reconhecida, uma delas. A diferença quando vai o adotante adotar, né? Era 50 anos que um adotante tinha que ter. Reduz para 30 anos em 1990. E depois se dá a permissão para os acima de 18 anos adotarem. Então isso muda na conformação familiar. Então nós temos, avançando cronologicamente na exposição, uma parte que nós separamos que ela faz uma grande divisão. Que por mais que a gente vê que cada vez mais no tempo a mulher começa a ter maiores direitos, porque lá ela começa em 1916 como um ser incapaz, relativamente incapaz. E nós já temos em 1988 uma mulher no mercado de trabalho, criando seus filhos sozinha, tendo essa possibilidade. Mas aqui, no Tribunal do Júri, a gente fala sobre crimes que até hoje a gente vê acontecer. Crimes em que o homem se vê ou traído, ou terminada a relação pela mulher, ele não aceita e acaba matando essa mulher. Então, que ali são trazidos no Tribunal do Júri esses homens que se achavam no direito de lavar a sua honra com sangue, né? Que a honra da família, a honra do homem estava atrelada à fidelidade da mulher. Então é ali que a gente traz. E esse mobiliário era da comarca de Dom Pedrito? Isso, exatamente. Ele foi adquirido em 1970 e utilizado até então. Quando se teve uma reformulação dos móveis, algumas comarcas nos enviaram para acervo histórico. Então nós temos essa completa de Dom Pedrito. Esse último espaço
É um espaço que depois da década de 90, ele vai dar as demandas que a sociedade está trazendo para o judiciário. Então ele vai trazer casos até 2016 e que há uma série de reconhecimentos pelo judiciário. Por quê? Porque ainda não há uma legislação que suporte essas novas formações familiares. Até aqui são relatos da Ana e sua família. No final, a possibilidade de o visitante escrever para a própria Ana. Que a pessoa, ao pensar sobre isso, possa escrever para a Ana, possa deixar uma carta. A gente deixou aqui uma caixa de correio, envelopes, carimbo e papéis de carta para que a pessoa mande alguma mensagem para a Ana. Como se sentiu ao saber das histórias dessa escritora? Eu fiquei curiosa para saber o que você estava escrevendo aí. É segredo? Não, eu estava escrevendo como é importante você ver através de um relato de um personagem ou de uma pessoa real. Não compreendi muito bem essa situação. O quanto é importante você rever situações relacionadas à família brasileira em diferentes tempos. No momento em que você olha então esses testemunhos, estas fontes, você reflexiona sobre então a sua própria família, né? Então a Ana fala de casos de desquite, a minha avó se desquitou, isso em 1942, e muitos outros apontamentos ali tem na minha família e com certeza tem na família de muitas pessoas. E pensar hoje na família é muito importante, principalmente pelas diversas formas como ela está instalada, como ela é constituída. E pensar através de uma exposição faz com que haja então o desenvolvimento de um novo pensar e um pensar pelo respeito à diversidade. A surpresa da exposição está guardada para o final da visitação. Quem é a Ana? A Ana de Barros Freitas, é essa escritora que nos trouxe essa preciosidade a respeito de tudo que aconteceu e que ela pôde descobrir através dos diários das mulheres da família, para que a gente pudesse transformar isso numa exposição com documentos, imagens. Somente para o público que vier à exposição, o memorial e a Ana aguardam com uma surpresa, uma informação a respeito da Ana e de seu livro, que são feitas exclusivamente para quem vem visitar a exposição. Já a exposição permanente, Casando em um Palácio, conta a história de mais de 4.000 cerimônias de casamento realizadas no local. É aqui no mezanino do Palácio da Justiça que fica a Galeria dos Casamentos. Aquela foto ali é do ano de 1962. E em 2012, o casal retornou aqui ao Palácio, mas para comemorar a união. Foi muito emocionante, porque ele aproveitou um casamento coletivo que a gente fez aqui na galeria e convidou a esposa para vir, e ela não sabia de nada. Eles renovaram as bodas depois de 50 anos de casado. Casando num Palácio é uma exposição que vem trazer a história desse espaço que a gente está aqui. Então, nós temos a ocupação desse espaço desde 1960, que foi projetado pelos arquitetos para a realização de casamentos civis. Foi exigido em edital uma sala para casamentos, mas eles pensaram num espaço maior e nobre, o único lugar que tem a vista para a Praça da Matriz.